Existem alguns tipos de leilões de imóveis que, se você não ficar atento, você pode ter problemas posteriores. Você sabe quais são esses tipos de leilões? Sabia que não existe só um tipo de leilão? E dentre essas classificações iniciais existem outras modalidades? Se você não entende sobre esse assunto, mas tem muito interesse em entrar nesse mercado, seja para comprar o seu imóvel próprio, seja para comprar a título de investimento, nesse vídeo eu vou começar a te explicar quais são esses leilões que você precisa ter muita, mas muita atenção. Vem comigo então! Como eu sempre faço, para a gente começar o nosso bate-papo aqui nesse vídeo, eu venho me apresentar para quem ainda não me conhece, e o meu nome é Caroline Crella, eu advoguei por alguns anos, hoje eu sou concursada no estado de São Paulo e sou investidora no mercado de leilão de imóveis. Além disso, eu venho aqui nesse canal ajudar você que tem interesse a entrar nesse mercado, te fornecendo conhecimento. Então, se você procura no mundo dos leilões um imóvel para você morar ou um imóvel para você investir, seja para venda, seja para locação, seja para qualquer fim, eu venho te ajudar aqui nesse vídeo e em todos os vídeos que eu faço aqui no canal com conhecimento, tentando compartilhar com vocês um pouco do que tem nesse mundo gigantesco que é o mundo dos leilões de imóveis e que é muito interessante e também com informação muito escassa. Então, se você é essa pessoa e veio em busca de conhecimento, fica comigo aqui hoje, que o que eu pretendo aqui é te trazer alertas para que você saiba no que você está entrando quando você encontrar leilões como esses que eu vou falar para vocês. Antes da gente começar o nosso conteúdo então, só quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, ativar notificações para você receber informações sobre os conteúdos publicados e lembrar também de me seguir lá no Instagram, @CarolineCrella, que lá eu posto muito mais da rotina em relação aos leilões de imóveis. E parando de enrolar, eu vou direto para o assunto. Bom, gente, dentro dos leilões existem muitas questões que precisam de muita atenção. Como vocês sabem, e para quem não sabe, nesse canal eu trato muito sobre os leilões extrajudiciais, que são tipos de leilões que eu gosto muito de atuar. Os leilões extrajudiciais são, na maior parte do tempo, aqueles feitos por bancos e não por meio da justiça, do poder judiciário em si. Ou seja, os extrajudiciais não têm juízes por trás, não tem processos judiciais normalmente, mas sim são feitos por meio de bancos. Entretanto, se você está procurando oportunidades de imóveis de leilão, você pode, de repente, estar procurando em sites genéricos aí, como por exemplo, Leilão Imóvel, Núcleo Leilões. Há uma série de sites aí que reúnem uma diversificação de imóveis e tipos de leilões. E pode ser que você se depare com algumas modalidades e alguns títulos que você não conheça. E se você não tiver conhecimento adequado sobre esses tipos de leilões, você pode entrar em uma fria. Então, o que eu venho fazer? Eu vou fazer uma sequência de 3 vídeos falando para vocês 3 tipos de leilões que vocês precisam ter muito cuidado. Muito cuidado. E eu vou fazer isso em vídeos separados, porque os assuntos não são tão simples. Então eu consigo explicar com mais cuidado e com mais detalhes aí para vocês cada um desses assuntos. Explicado isso então, se você quer saber quais são os 3 tipos de leilões que você precisa ter muita atenção caso você se depare, você precisa acompanhar os 2 próximos vídeos. E hoje, o primeiro tipo de leilão que eu venho falar aqui para você se chama leilões de direitos.
esse é um tipo de leilão que você precisa ter muito cuidado. Bom, Carol, então se eu preciso ter muito cuidado, significa que é um tipo de leilão que eu nunca posso entrar? Que eu nunca posso participar? Não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo que se você se deparar com uma oportunidade que te interesse e seja um leilão de direitos, você precisa ficar atento. Para eu te explicar o que é isso, eu vou começar do começo. Os leilões de direitos, olha só, eles ocorrem no âmbito judicial, certo? Eu falo muito da extrajudicial, mas esse é um alerta porque você pode se deparar com esse tipo de leilão nas suas buscas, como eu já falei. Então, os leilões de direitos, eles existem no âmbito judicial. Isso significa em leilões que são feitos pelo Poder Judiciário. Sempre vai ter um processo por trás, sempre vai ter um juiz por trás para que aquele imóvel esteja indo para leilão. Até aqui, ok, certo? Não é um leilão de banco. É um leilão feito por um juiz. E por que é que você precisa ter cuidado com esse tipo de leilão? Então aqui eu vou antecipar a bola do jogo para vocês. Quando você entra em um leilão de direitos, você não está arrematando a propriedade em si. Se você entrar em um leilão de direitos e vencer, e for o lance vencedor, você vai estar arrematando direitos que alguém tem sobre um imóvel. Beleza, mas qual que é a diferença entre uma coisa e outra, minha querida? Gente, arrematar direitos não é a mesma coisa que arrematar a propriedade de um imóvel. E preciso explicar isso de forma simples para vocês. Então, vou começar falando de uma forma exemplificativa. E eu vou usar você aqui como exemplo, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que eu, Carol, tô vendendo um imóvel e você aí, que tá assistindo esse vídeo, tem interesse em comprar esse imóvel. Aí eu tô vendendo ele lá por 500 mil reais. Você, cidadão que quer comprar o meu imóvel, não tem 500 mil reais, tem lá 100 mil reais e precisa financiar o restante. O que você, cidadão que quer comprar o meu imóvel, vai fazer? Vai procurar um banco, por exemplo, a Caixa, o Itaú, o Santander, e vai falar: amigo, quero comprar esse imóvel da Carol, só que não tenho todo o dinheiro, financia para mim, por favor? O banco vai falar: ok, se você tiver margem de crédito, vou financiar o imóvel para você. Trazendo isso para o mundo jurídico, o que aconteceu aqui? Você que está aí, você está comprando e eu estou vendendo esse imóvel para você. Tecnicamente, você pensa aí: eu tenho então a propriedade desse imóvel. Só que o que acontece? Quando você faz um financiamento com o banco, esse imóvel que você está comprando de mim, Carol, ele vai ser dado em garantia da dívida que você está fazendo com o banco. Certo? Porque o banco vai pagar os outros 400 mil para mim, se você me deu 100 mil de entrada. E o banco espera receber de você esses 400 mil. Então o que ele faz? Esse imóvel torna-se garantia de que o banco vai receber essa dívida. Logo, ele adquire a propriedade resolúvel desse imóvel. Mas eu não vou falar muito juridiquês para tentar simplificar. E o que acontece então? Você que comprou, vamos supor que você pagou 100 mil de entrada para mim e agora deve supostamente 400 para o banco. Você não tem a propriedade integral, plena desse imóvel. O que você tem são direitos sobre esse imóvel. E esses direitos, eles têm valor econômico. Eles têm importância. Só que eles são direitos, porque você só me pagou
100 mil e deve, por exemplo, 400 ao banco. Logo, esses 100 mil que você pagou são direitos sobre esse imóvel. Compreende? Beleza, Carol, entendi até aqui. Comenta aqui se vocês entenderam até aqui o que significa isso. Isso, em termos mais difíceis, é o que a gente chama de alienação fiduciária. A garantia é o próprio imóvel. Então, se o banco não receber, ele toma esse imóvel efetivamente de você. Passado isso, onde entra a questão do leilão de direitos? Se você, cidadão que comprou esse imóvel de mim, me pagou 100 mil, tem direitos sobre esse imóvel, no valor correspondente, por exemplo, a 100 mil, porque ainda deve tudo para o banco, você fica devendo por qualquer motivo, pro Zezinho da padaria. Sofreu uma ação de indenização, sofreu um processo judicial e ficou devendo pro Zezinho da padaria 50 mil reais. O que o Zezinho fez? Foi lá e te processou. E aí você não pagou a dívida mesmo assim, só que ele quer receber os 50 mil reais dele. Então o que ele faz? Ele te processou, ele ganhou o processo judicial para você pagar esse valor para ele e não está recebendo. O que ele vai fazer? Ele vai procurar bens de você para poder receber esse dinheiro que ele tem direito. Só que você não tem nada, só tem esses direitos relativos a esse imóvel. Então o que vai acontecer? O juiz do processo do Zezinho, que tem direito a receber dinheiro da sua pessoa, ele vai fazer o quê? Ele vai penhorar os direitos que você tem sobre esse imóvel. Então, olha só, você comprou um imóvel de 500 mil, pagou 100, deve 400. Você tem direitos. O Zezinho que te processou quer receber o dinheiro dele, mas não pode pegar o imóvel inteiro da sua pessoa. Por quê? Porque você não é proprietário pleno desse imóvel. Você só tem direitos. Então ele vai tentar tomar os seus direitos. E aí, acontecendo isso, o juiz do processo do Zezinho, vendo que você tem esses direitos, ele pode penhorar os seus direitos e levá-los para leilão. E isso então faz o quê? Faz com que exista um leilão de direitos decorrente de questões de alienação fiduciária. Olha só, traduzindo, esses 100 mil que você pagou, que são direitos, vão ser leiloados. E o que acontece então, Carol? Como que fica isso na prática? Quem vai arrematar isso vai ficar de que forma? Olha só, gente, é aqui que tem que ter muito cuidado. Porque num exemplo como esse que eu tô dando, existem outras formas de leilões de direitos, mas eu só vou tratar dessa aqui hoje. Nesse exemplo que eu tô dando, se uma pessoa der um lance e arrematar esse seu 100 mil de direito e não tiver nenhuma previsão em sentido contrário no edital, quem está arrematando esse 100 mil de direito fica também com a dívida remanescente com o banco, que seria de 400 mil reais. Então, existe problema nesse tipo de leilão? Pode ser que sim e pode ser que não. Depende se você sabe o que você está fazendo. Por quê? Porque existem situações também em que uma arrematação de leilão de direitos pode ser excelente. Vamos supor que, por exemplo, exista uma pequena dívida. Tem uma pequena dívida remanescente com o banco. Vamos supor que foi o contrário. Você já pagou a maior parte do imóvel e a dívida com o banco é muito pequena.
muitas vezes vale a pena fazer a arrematação. Então tudo depende do caso concreto. E aí você me pergunta, Carol, como que eu vou saber se eu posso entrar nesse tipo de leilão ou não? Bom, não é tão simples, mas também não é impossível. Muitas vezes você vai ter que fazer o quê? Consultar o processo judicial e analisá-lo muito bem analisado, para você saber qual é a dívida remanescente existente em relação a esse imóvel, para saber o quanto aquele sujeito ficou devendo ainda para a instituição financeira e pode ser o tanto da dívida que você adquira para si. Aqui eu faço um parênteses. Quando eu falo adquirir dívida, tenha uma mente aberta para saber que adquirir dívida nem sempre é um problema. Então, feito esse parênteses, você normalmente vai saber essas questões por meio de um processo judicial já existente. Se você levantar as questões no processo judicial e ver que pode ser um leilão bom para você, nada te impede de entrar nesse leilão. O que não dá é para você acabar participando de um leilão desse tipo, sem saber do que está participando, e acabar levando uma dívida astronômica aí, porque você nem sabia o que significava leilão de direitos. Então tem que ficar atento. Se você estiver de fato procurando e vendo leilões extrajudiciais, você não vai se deparar com esse tipo de situação. Mas como eu tenho certeza que em algum momento você vai acabar olhando sites que têm leilões judiciais, armazena e anota tudo isso que eu tô falando aqui para você nesse vídeo, porque você vai em algum momento se deparar com esse tipo de leilão, tá bom? E tem um último ponto que eu quero mencionar aqui para vocês anotarem. Nem sempre um leilão de direitos vai estar com esse título, leilão de direitos. E aí você vai precisar identificar que é isso que está acontecendo. O ideal seria que sempre colocassem esse título para você já de cara saber que é essa modalidade de leilão. Mas, como você está aqui, está entendendo tudo sobre o assunto agora, você não vai cair nesse tipo de pegadinha. E aí, como é que você vai identificar que é um leilão de direitos decorrente de alienação fiduciária em relação aos imóveis, se não estiver escrito no título da divulgação do leilão? Você vai ter que dar uma olhada lá na matrícula e entender quem é o proprietário efetivamente daquele bem. Então, quando você entender quem é o proprietário efetivamente do bem, qual é a natureza da dívida e por que aquele imóvel tem para leilão judicial, você vai conseguir compreender se é ou não um leilão de direitos. Então, quando for de fato um leilão de direitos decorrente disso que a gente está falando aqui, você vai ver que a pessoa devedora ali, ela não tem a propriedade plena do imóvel. E isso você vai saber estudando a matrícula do imóvel, tá bom? Como eu sempre digo, atualizada também. Então, como vocês já têm uma noção geral agora de que tipo de leilão é esse tipo de leilão de direitos que decorre da situação de alienação fiduciária, e esse é um assunto bem complexo, eu não vou explicar as outras duas modalidades nesse vídeo de hoje, como eu te falei, e vou deixar para os próximos vídeos que você pode acompanhar aqui. Então hoje você teve um primeiro tipo de leilão que você pode arrematar, mas que você tem que ter muito cuidado para ver se realmente é bom para você. Então, para a gente fechar o vídeo de hoje, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e a sua curtida se você ainda não deixou. Diz aí para mim se você entendeu esse assunto, apesar de ser um pouco difícil de fato, mas eu tento explicar da forma mais simples aqui para que vocês compreendam. E se agora vocês vão ficar ligados com esse tipo de leilão, tá bom? Deixo novamente o convite de você voltar nos dois próximos vídeos para eu falar as outras duas modalidades para vocês. Muito obrigada então pela sua presença até o final e eu espero você nos próximos 2 vídeos.